Humanos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta. A música nos conecta. E o que nos conecta foi falar Corolla aqui, conecta, Corolla. Porque eu vou falar o seguinte, o Conecta veio porque amanhã é o VIP Day de lançamento do novo Corolla Cross. VIP Day lançamento do novo Corolla Cross, quinta-feira, 25 de abril, das 8h30 às 20 horas, coquetel especial na Mercosul Toyota. Chegou a hora, você vai ter o seu Toyota. Chegou a hora de você realizar o sonho da sua vida e ter um carro de verdade. O novo Corolla Cross vai ser lançado amanhã. Maninho já viu essa máquina, né, cara? É óbvio que eu já vi, né? A gente já deu uma espiadinha, já demos até uma voltinha, né? E aí, quem sabe você vai ter este poder amanhã. Você vai ali na Mercosul Toyota, lançamentaço, VIP Day de lançamento, você é meu convidado, beleza? Falar em convidado, o cara que tá aqui comigo, tô vendo aqui, ele é bonito isso aqui. Ele é especialista em planejamento patrimonial e educação patrimonial, ele é advogado, professor e palestrante, Luiz Henrique Garcês, é isso mesmo, você tem, Luiz? Prazer te receber. Muito boa tarde, mano, ouvintes da 92, um prazer estar aqui falando sobre planejamento patrimonial e mais ainda sobre educação patrimonial. Pô, bacana, velho, por que você se interessou por isso? Então, na verdade, o direito sempre foi uma paixão, né? Eu comecei minha carreira na área de vendas lá com 18 anos, né? Você era vendedor de TV por assinatura? Vendedor de TV por assinatura, porta a porta. Vamos lá, o que você vendia? Vendia assinaturas de TV digital aí, né? De TV, não vou falar nome aqui. Não, pode falar da Sky? Era da Claro, da TV. Claro, velho. Isso aí, antiga capital das antenas aqui na Vila Santana. A gente trabalhava na venda de porta a porta. Tá, mas de porta em porta? Porta em porta, assim que eu comecei. Então, sempre fui da área de vendas, marketing, enfim, mas sempre apaixonado pelo direito. E aí depois, né, fui morar fora, morei em 4 estados diferentes, mas retornei para Criciúma e o direito sempre foi essa paixão. Entrei na faculdade de direito, mas desde lá de quando estagiava no tribunal, trabalhava como estagiário lá, sempre tive aquela coisa ruim, assim, não vou dizer ruim, mas não me interessava, me causava uma coisa não bacana, o litígio, a briga, o conflito, porque é um processo mesmo quando alguém sai ganhando, às vezes sai perdendo, porque a gente vê anos passando ali, às vezes ganha, mas não leva, então, todo mundo perde, conflito, né, todo mundo história, perde, né? Todo mundo perde. E aí, ainda na faculdade surgiu essa, e não chamo nem de área do direito, porque não é bem uma área do direito, são várias áreas ali misturadas, que veio de uma dor aí da sociedade, né? Não existe matéria de planejamento patrimonial na faculdade, a gente não vê isso. Ali tem direito às sucessões, tem direito de família, direito civil, várias matérias juntas, né? E aí me interessei muito, mas o que virou a chavinha mesmo foi quando um conhecido, uma pessoa próxima, passou pela dor de um inventário. E aí eu parei e pensei assim, cara, isso não é só para bilionários, não é só para grandes empresários. Famílias de classe média alta, com patrimônio, são até muito mais afetadas, né? No caso dessa pessoa específica. Com patrimônios menores, né? Patrimônios menores, no caso dessa pessoa específica, teve que vender o único bem de família que ficou a casa. Pra pagar o inventário? Pra pagar os custos do inventário. Caraca, velho. E isso a gente fala hoje, o inventário ele destrói uma família, e não tô nem falando de brigas. Brigas é comum, às vezes marca aquela situação, mas são exceções. Exceções, porque a grande maioria das famílias não se brigam, mas o custo, ele é alto para todas. O custo geralmente vem aonde no inventário que ninguém tá esperando? Aí é que tá o grande mistério, né? A gente fala, parece que tem uma caixa preta, né? Só depois que acham os destroços do avião que a gente consegue entender realmente o que aconteceu. Hoje, pelo menos de largada de 15 a 20% de custos a gente já tem ali com impostos, cartórios, com advogado também, e muitas vezes a conta chega até próximo dos 50%. Caraca, velho. Porque aí a gente acaba tendo que se desfazer de algum bem, e eu não falo só de bens imóveis, que é o principal, mas hoje em dia tem muita gente com investimentos aí, né? Ações, fundos de investimento, renda fixa, renda variável, e aquele valor além do inventário ele fica retido, né? Então tem mais o imposto de renda. São múltiplas situações, né, mano, que realmente acabam dilapidando o patrimônio que a família levou a vida inteira para construir. Isso eu falo assim, não é comum, porque a família brasileira até pouco tempo não tinha patrimônio, né? A gente não via uns avós aí e tudo mais. Da grande maioria das famílias, pessoas simples, humildes, agora as famílias estão no momento de construção de patrimônio, né? E aí tá cada vez ficando mais comum. Tá, mas me diz uma coisa, existe uma especialização para proteger isso? Isso. Né? E você consegue proteger? Perfeitamente. Hoje, com um bom planejamento patrimonial, nós conseguimos, inclusive, evitar o inventário. Vamos dizer assim, essa é a minha missão que eu assumi aí, aquele meme que tem na internet, né? Ninguém pediu, mas eu fui lá e botei a cara, quero fazer, né? Que é justamente isso, existem várias maneiras de fazer um bom planejamento patrimonial para tanto evitar o inventário, como já em vida proteger esse patrimônio de bloqueios judiciais, até mesmo de pagar menos impostos, lógico, tudo dentro das 4 linhas ali. O que? As famosas holdings?
holdings familiares ou não? Olha, holding familiar, digamos assim, é o gol de bicicleta aí do Éder na prorrogação pro Tigrão ganhar um título aos 45, aos 30 da prorrogação. Não precisa chegar nisso, dá pra gente ir antes. Sim, tem várias situações, mas sim, com certeza, sem dúvida alguma, hoje a holding familiar é o maior instrumento de planejamento patrimonial, mas é só um gênero da espécie, planejamento patrimonial, vamos dizer assim. Mas dá um exemplo de proteção patrimonial, como é que eu protejo, vai? Perfeito. Eu e minha esposa, a gente tem, sei lá, 2, 3 imóveis, no máximo. Como é que eu protejo isso? A gente trabalha com uma quebra de paradigmas, na verdade, mano. A gente tem que retroceder um pouquinho para entender melhor isso. O brasileiro, por cultura, né, vindo da nossa colonização portuguesa, sempre teve bens em nome próprio, o que é bem normal. A gente falava das capitanias hereditárias, né? Quem lembra lá da aula de história? Meu Deus. Hereditária porque passava de pai para filho, e a coroa na época não impunha nenhum tipo de imposto em cima daquilo ali. Ninguém precisava pagar um tributo, simplesmente o pai deixava pro filho, e é isso aí. E a gente criou essa cultura que, eu tenho bem no nome próprio, mas pensa bem comigo. Se eu não vou viver para sempre, felizmente ou infelizmente, né? Depende da visão. Por que eu vou ter algo no meu nome que é para durar pro resto da vida? Então, o primeiro ponto é essa quebra de paradigma. A gente tem que parar de colocar bens em nome próprio numa pessoa que não é eterna. Eu não tô falando, pelo amor de Deus, aqui, né, para ocultar patrimônio, esconder, não, é tudo às claras, né? Um grande pilar de qualquer sistema de planejamento patrimonial, talvez o pilar principal, é que ele seja lícito. Então não pode ser feito nada às escondidas. Então o primeiro pilar é que ele seja lícito. E a gente fala de institucionalizar esse patrimônio. Criar uma instituição familiar. Eu não sou mais dono de nada. Quem é dono é minha instituição familiar. Eu sou apenas dono de uma chave que a gente fala. Eu gosto de usar essa analogia, né? A gente vai lá e cria um cofre. E aí aqueles bens passam a pertencer a um cofre. E aí papai e mamãe, né, os patriarcas só tem a chave. Tá bom, que teoricamente um CNPJ, é isso? Um CNPJ, exato, mas não é só isso, por isso que a gente tem que tomar cuidado, aí que surge o conceito de holding, porque holding é um conceito, né? Se eu simplesmente ir lá criar uma empresa e colocar todos os meus bens lá, eu vou gerar um monte de despesas, e também ao falecer a gente tem inventário de cotas, né? A lei determina que quando um sócio, por exemplo, de uma empresa morre, é feita uma avaliação de mercado daquelas cotas e elas também são inventariadas. Então, quer dizer, não é com das conversas. Não é só isso. Você vai revelar o segredo disso tudo na volta. Eu tenho o prazer de receber ele, o advogado, o professor e palestrante Luiz Henrique Garces. É isso, rapidinho, eu já volto aqui no Manos Radio Show. Depois ele vai ensinar o segredo de como proteger o seu patrimônio. Fica ligado comigo, né? De volta na 92, o Manos Radio Show. Voltamos, Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam e que nos conecta é a qualidade de um Toyota. Amanhã, 25 de abril, das 8h30 às 20 horas, coquetel especial na Mercosul Toyota de Criciúma vai receber você para apresentar o novo Corolla Cross. VIP Day de lançamento, você é meu convidado da Mercosul Toyota, você vai lá amanhã, depois fala pra mim se não é maravilhoso. Eu já vi a máquina, né, cara? Maravilhoso é você fazer um planejamento patrimonial, né? Isso é maravilhoso. E ele tá aqui comigo, advogado, professor, palestrante, especialista nisso, Luiz Henrique Garces. Luiz, estamos falando, você ia revelar o segredo agora de pagar menos imposto, é isso? É só eu não gosto, não gosto. Segredo. Eu não gosto de quando entra nessa, né, envereda por esse caminho de segredo, parece que a gente tá com uma teoria da conspiração, né? Por que ninguém nunca falou disso? Na verdade, as pessoas falam, mas ninguém quer ouvir, né? Tem isso também, né? Mas por que tanto tempo se passou desde os anos 70, quando veio a lei de SAs para o Brasil, que é o que nos permite fazer esses tipos de instrumentos legais, e nunca se falou, não é porque a 92 não quer que você saiba, ou que o Mano da Ponte não quer que você saiba. Ao contrário, o que você mais quer é que as pessoas saibam disso. Exatamente. Mas é porque realmente há um desinteresse meio que coletivo de que essas informações cheguem no público, não é nada demais. Existem várias soluções, né? E aí a gente tem que também, primeiramente de tudo, tomar cuidado para não cair na vala comum de soluções tradicionais que muitas vezes não funcionam. Por exemplo, com o anúncio da reforma tributária agora, que foi aprovada recentemente, temos aí uma perspectiva de o imposto sobre herança, que hoje no Brasil chega no máximo a 8%, vem nos próximos anos a atingir os 20%, né? O que traria um cenário muito mais caótico do que o atual. As soluções tradicionais começaram já a pipocar. Por exemplo, doações em vida aumentaram 40% ano passado. Por que, por exemplo, essa não é uma solução interessante? Ainda que faça aquela doação com reserva de usufruto, que a gente diz, com cláusula de reserva de usufruto, no fim das contas, o pai, aquela mãe, acabam perdendo parte do controle do patrimônio.
mas o pai pode ainda morar na residência ou naquele imóvel, receber aqueles frutos, aluguéis e tudo mais, né? Mas, por exemplo, e isso é um caso real, né? Aconteceu com um colega lá no Rio de Janeiro, não aconteceu comigo. Eles tinham uma situação que o pai tinha um patrimônio bem considerável. 20 imóveis lá, fez doações em vida, já com usufruto para os filhos, e apareceu uma mega proposta aí, uma grande construtora para vender. E aí, claro, como no papel o filho já era proprietário, obviamente o filho tinha que assinar, só que o filho era casado. E ele até era casado na comunhão parcial, que a gente diz. Comunhão parcial de bens, não era nem na comunhão universal. Então, em tese, a esposa dele não tinha direito àquele bem. Tá. Porém, são normas do cartório. O cartório segue as normas da corregedoria e tudo mais. E, independente, mesmo se fosse separação total de bens, o tabelião falou, eu sou obrigado a... Se ela não assinar, se ela não assinar, não tem negócio. E na época, estavam se divorciando. Caraca, velho. Olha o tamanho da bucha. Olha o tamanho da bucha. Foi essa fala que eu usei. Jesus amado, cara. E aí, claro, o advogado lá, muito sabiamente, de forma inteligentíssima, entrou com um processo, com aquela tutela de urgência que a gente pede com mais agilidade lá para o juiz liberar, né? Que aí sim, o juiz com certeza ia conceder uma decisão eliminando a necessidade daquela atual cônjuge, né, que estava se divorciando, de assinar aquele papel. E foi bem rápido até, mas a gente fala rápido nos padrões da justiça, né? 3, 4 meses. Para um negócio pode destruir ele. Destruiu. Ele destruiu o negócio? Se desfez o negócio. É mesmo, cara? Até porque a construtora não vai. Você vai me garantir que eu vou esperar? O mercado é totalmente dinâmico, né? Mercado de imóveis mais ainda. A gente tá aí no momento, inclusive eu falo sempre brincando, né? Hoje qualquer pedacinho de mato é 100 mil reais, né? Por isso também a importância da construção de um planejamento patrimonial. Nossa geração aí, mano, millennial aí, quem nasceu depois dos anos 80, tá cada vez mais difícil adquirir imóveis, por exemplo, bens. Não é aquela história de, o meu avô lá trocou um carrinho de rolimã por um terreno. Você já viu aquele vídeo, como é que é um imóvel de R$1 milhão na época do meu pai, que é a Casa Branca. Aí R$1 milhão na minha época, uma casa caindo aos pedaços. É verdade, cara. É isso aí. Hoje qualquer coisa custa R$500 mil. Isso. E não é, fique claro aqui também, né? Não é por momento político, momento econômico, é um fenômeno global chamado especulação imobiliária. Hoje um lançamento de um empreendimento, por exemplo, em Balneário Camboriú, Itapema, que são referências nacionais no mercado de imóveis, primeiramente a construtora já abre uma cota para investidores. Mas, velho, a gente teve um loteamento recente em Criciúma de R$1 milhão cada terreno, foi vendido em 3, 4 dias. 3, 4 dias, exatamente. Não precisa ir longe, não precisa ir muito longe daqui. E aí esse empreendimento questão que você fala, se não me engano, são cerca de 80 lotes e com certeza não são 80 proprietários. Provavelmente alguém ali tem faz parte, do mercado. Cara. Só que isso também nos traz a conclusão inevitável de é mais importante do que nunca. Quem tem família, quem tem bens. Tá, mas por exemplo, eu tenho lá 2 casas só, eu posso fazer isso? Eu posso fazer esse planejamento de boa? Um questionamento que sempre fazem, né? Existe um valor mínimo? Às vezes um patrimônio menor, assim, mais modesto, não seria a questão de, por exemplo, fazer uma hold, como você citou ali antes, mas o que a gente analisa? Primeiro, realidade patrimonial e familiar daquela pessoa. Por exemplo, se eu pegar um senhor de 80, 90 anos que já está aposentado, tem só um patrimônio ali, uma casa de 300, 400 mil, talvez seja interessante partir para outro caminho. Mas ao mesmo tempo eu pego uma pessoa com o mesmo patrimônio, mas é um médico jovem, promissor, de 30 anos. Olha a perspectiva, a curva de produtividade que essa pessoa ainda tem na vida. E tem também, daí estamos falando da realidade patrimonial e a realidade familiar. Eu já vi pessoas com 400, 500 mil de patrimônio procurarem um tipo de planejamento patrimonial porque falaram assim, olha, não é tanto patrimônio, mas eu tenho 2 filhos que vão se matar. Bom, mais ou menos isso, em outras palavras, né? Humano, a gente tenta aliviar o humano, já vem soltando verbo. Aliviar, pé no peito, pô, aliviar. Mas aliviar na Rádio AM. Aqui não alivia, aqui é FM. Então vão se matar. Mas é verdade, né, cara? Tem que cuidar, pô. Então tudo depende do objetivo. E outra solução tradicional, e aí às vezes a gente vê ainda, que eu brinco, essa sim só serve pra filme ou novela, nem pra novela, né? Porque no Brasil não funciona, é o tal do testamento. A pessoa vai lá, gasta uma fortuna. Pô, é bonito isso aí, cara, negócio de testamento. Não funciona? Não vale nada? Olha, eu sou mais crítico do testamento até do que do inventário. É mesmo, cara? Por quê, cara? Assim, testamento, vamos lá. Testamento é um instrumento caro. E a parte principal é ineficaz, ineficiente, essa é a verdade. Por exemplo, faço hoje um testamento. Tô lá com 60 anos de vida. Vou lá falecer com 90 anos, 30 anos depois, vamos dizer. Quanta coisa adquirir também. Já nada do que eu coloquei ali já tá mais ali funcionando. Já foram trocados bens, a casa já foi vendida, já foi adquirido outros imóveis que não estão ali, então já fica tudo confuso. E o principal, não evita o bendito do inventário. Tá lá na nossa lei, havendo testamento, deve-se obrigatoriamente abrir um inventário, pior de tudo, judicial. Não posso nem com testamento fazer aquele inventário extrajudicial em cartório. Tem que partir para um inventário mais demorado
demorado e mais caro, que é o judicial. Então, assim, realmente, talvez a pessoa, às vezes nos procura, ou quem é da área também já ouviu, né? Ah, mas eu vi no filme lá que o cara excluía todo mundo. Não, mas é porque isso talvez em outro país, onde se passava aquela obra de ficção, pode ser que funcione. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, se eu quiser ir lá e fazer um testamento deixando 100% dos meus bens para uma instituição de caridade, eu posso. Nos Estados Unidos pode. Os Estados Unidos, por exemplo, pode. No Brasil, a gente tem a tal da legítima, né? 50% do meu patrimônio tem que ser deixado para aqueles herdeiros obrigatórios, necessários, né? Que são os filhos ou pais, né? Então, doutor, não dá tempo para mais nada, só para lhe agradecer. Não, só para te agradecer. O pessoal te encontra no Garcês.consultoria fácil, foi ali, né? Isso. Você vai tirar dúvidas também, isso, pessoal, perfeito. Né? E pra gente falar mais, e a gente falou muito dos porquês aqui, né, mano? Pra falar do como, amanhã a gente tem uma palestra. Quem for acessar a nossa rede social, tá lá o link pra inscrição. Onde é que vai ser? É de graça a palestra ao vivo, é realmente o objetivo de divulgar o conhecimento. Legal, cara. E em planejamento patrimonial e educação patrimonial, e lá a gente vai conseguir aprofundar mais o como, né? Que a gente ficou muito nos porquês. Obrigado, doutor. Doutor Luiz Henrique Garcês, advogado, especialista em planejamento patrimonial, educação patrimonial, comigo no Manos Radio Show. E não esqueça de uma coisa, nesse programa, somos todos humanos.